Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Cíntia e nós continuamos a correção do PET de Matemática volume 3. Nesse vídeo nós vamos corrigir a semana 2 do PET do segundo ano do ensino médio. Eu já inicio pedindo a você que se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe o vídeo com os colegas. Vamos para as questões. Bom, nessa semana 2 a gente continua trabalhando com a semelhança de triângulos e o PET vai trazer para vocês a relação que existe entre perímetros e áreas de triângulos semelhantes. Então, vocês vão ler aí direitinho, mas basicamente o que vocês vão perceber aqui é o seguinte: quando eu tenho dois triângulos semelhantes, a gente vai encontrar esse valor aqui que ele chamou de K, que é uma razão de proporcionalidade, né? Nesse caso do exemplo aqui, olha, nós temos que a razão de proporcionalidade entre esse triângulo ABC e o triângulo DEF é de 1/2. Por quê? A gente percebe, olha, que essa razão ela vai estar presente aí para qualquer lado correspondente. Então, esta razão K, olha, é a mesma para quando eu tenho 4/8. É a mesma para quando eu tenho o lado 6 para o 12, que é o seu lado correspondente, ou quando eu tenho o 7,2 para o 14,4. Então, quando eu simplifico aqui cada uma dessas razões, eu chego a 1/2. Para qualquer uma delas, o resultado é 1/2. Esse resultado é o K, que é chamado aí de uma razão de proporcionalidade. Isso vai acontecer quando dois triângulos são semelhantes. Esta razão de proporcionalidade, ela tem uma relação com o perímetro e também com a área desses dois triângulos. Então, no caso do perímetro, a razão entre os perímetros de dois triângulos semelhantes é igual à razão de proporcionalidade. Então, se eu tenho um perímetro P desse triângulo menor e um perímetro P aqui do maior, eu posso dizer que P sobre P, né? Então, esse perímetro aqui, o P pequenininho e esse P maior aqui, é igual a essa constante K, é igual à razão de proporcionalidade. Então, a razão entre os perímetros de dois triângulos semelhantes é igual à razão de proporcionalidade que existe entre os seus lados. Quando eu estou falando de área, também existe uma razão. Então, eu tenho uma área aqui nesse triângulo menor e essa área maior. A razão entre essas áreas é igual ao quadrado da razão de proporcionalidade entre os lados dos triângulos semelhantes. Então, é isso que vai estar descrito aqui para vocês na explicação, né? Nos exemplos que o PET trouxe. Então, vocês podem ler com calma para fixar e entender melhor esse conceito, né? Ver os exemplos e aí nós vamos para as questões. Então, já na primeira atividade, ela diz que dois triângulos semelhantes, o ABC e o DEF, possuem uma razão de proporcionalidade de 1/3, respectivamente. Então, pede para calcular o perímetro do triângulo e depois, na letra B, as medidas x, y e z do triângulo DEF. A gente pode usar essa questão da proporcionalidade aqui, olha, para definir quem é o perímetro do triângulo maior. Nesse caso menor aqui, olha, do triângulo ABC, a gente consegue saber quem é o perímetro somando todos os lados, né? Então, 2,2 mais 3 mais 2,8, a gente chega a 8 aí, o perímetro do triângulo menor. A gente quer encontrar esse perímetro maior aqui. Lembrando, né, pessoal, que o perímetro é a soma dos lados da figura. Então, esse 8 aqui eu consegui somando todos os lados do triângulo menor. Aplicando o que a gente viu sobre a razão de proporcionalidade para resolver a letra A, a gente tem que 8, que é o perímetro do triângulo menor, está para P, que é o valor que eu dei para né, eu estou chamando o perímetro do triângulo maior, é igual a 1/3. Então, 8 está para P, assim como 1 está para 3, que é a razão de proporcionalidade que foi dada aí pelo problema. Então, multiplicando cruzado, a gente tem que o P vai ser igual a 8 vezes 3, e a gente chega aí ao perímetro como sendo 24 unidades de medida, né? Aqui não falou se é centímetro, então o perímetro aí 24 unidades de medida.
Para achar os valores de x, y e z, a gente pode usar aí também essa razão de proporcionalidade, né? Eu vou dizer aqui, por exemplo, olha, que o 2,2 está para z, assim como o 1 está para 3, né? Que é a razão de proporcionalidade. Então, olha, o 2,2 e z são lados correspondentes. A gente resolvendo aqui, vai ter z igual a 2,2 vezes 3, e já encontramos o valor de z como sendo 6,6. Para achar o valor do y, eu vou dizer que 3 está para y, assim como 1 está para 3. Então, multiplicando cruzado, y vai ser 3 vezes 3, então o valor de y é 9. E para achar o valor de x, vou dizer que 2,8 está para x, assim como 1 está para 3. Então, x vai ser igual a 2,8 vezes 3. O valor de x vai ser 8,4. Então, está aí a letra B. X é igual a 8,4, y é igual a 9 e z é igual a 6,6. Questão número 2. O Gilberto é desenhista e recebeu uma encomenda de ampliação de um desenho com um formato triangular. A área total desse desenho reduzido é de 50 centímetros quadrados. Se o seu cliente espera que as medidas dos lados do desenho sejam 4 vezes maior, qual deve ser a área desse novo desenho? Então, nós temos aqui, só para a gente ilustrar, um triângulo aí menor, né, que deve ser ampliado. Então, vamos supor que está igualzinho aqui, só para a gente ter uma noção. A área desse triângulo menor, ela é de 50 centímetros quadrados. E aqui a gente vai ter uma área x, né? Não sei qual é. Mas eu sei que a razão de proporcionalidade vai ser de 1 para 4, né? Os lados da ampliação tem que ser 4 vezes maior. Então, eu tenho aqui 1 para 4, a nossa constante k, que é a razão de proporcionalidade. O que a gente sabe sobre essa razão de proporcionalidade e a relação que ela tem com a área de dois triângulos semelhantes? A gente sabe que a razão entre as áreas é o quadrado da razão de proporcionalidade. Então, eu posso dizer que 50 sobre x é igual a 1/4 ao quadrado. Ou seja, 50 está para x, assim como 1 está para 16. Agora é só multiplicar cruzado. X vai ser igual a 50 vezes 16. O x vai ser 800 centímetros quadrados. Aí a resolução da questão número 2. Questão número 3. Em um determinado quadro artístico, um pintor utilizou diversos triângulos de diferentes formas e tamanhos. 2 deles eram semelhantes, de maneira que a área do maior entre eles é 25 vezes a área do menor, e também se sabe que o perímetro do triângulo menor é 6. Determine o que se pede. Então, eu tenho aqui o esboço de 2 triângulos, eu já sei que eles são semelhantes. A área do menor eu vou chamar de x, eu não conheço, e eu sei que a área do maior é 25 vezes esse valor de x. Eu também conheço a área do menor, o perímetro, do menor, que é 6, o perímetro do maior a gente não conhece. A letra A, ela pergunta qual é a razão de proporcionalidade K entre os lados desse triângulo. A gente viu que existe uma relação entre essa razão K e a área dos triângulos. Então, eu vou dizer aqui, olha, que K ao quadrado é igual à razão entre as áreas, né? Então, é igual a x sobre 25x. X por x eu posso dividir. Então, eu vou dizer que esse K ao quadrado é igual a 1/5, a 1/25 avos, perdão. 1 sobre 25, né? Porque eu divido x por x, dá 1. Aqui, eu posso encontrar esse valor K. Ele vai ser a raiz de 1 sobre 25. Então, essa constante K, essa razão K aqui, é igual a 1/5. A gente achou a razão de proporcionalidade entre os lados dos dois triângulos. A letra B
pede para a gente calcular, né, o perímetro do triângulo maior. O que a gente sabe? Existe também uma relação entre essa razão de proporcionalidade e o perímetro dos triângulos. Então, eu posso dizer que a razão, né, entre os perímetros é igual à nossa razão K. Então, eu vou dizer que o perímetro menor, que é 6, sobre o perímetro do maior, que eu chamei de P, é igual a 1/5. Aqui a gente multiplica cruzado, né? Então, o P vai ser igual a 6 vezes 5. Então, o perímetro aí do triângulo maior é 30 unidades de medida. Tá aí a nossa questão número 3. Com isso, eu encerro aqui mais uma semana de correção. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.